Fala galera, Rafael do FluLab na área, hoje para fazer o pré-jogo, Fla-Flu na final do Campeonato Carioca, domingo às 6 horas da tarde, devidamente trajado com a camisa do Carrasco. Então quem puder, quem for do Rio, quem tiver disponibilidade, vá ao jogo. O Fla-Flu sempre uma partida sensacional, um dos principais clássicos do planeta, se não o principal, sempre legal no Maracanã. Quem não puder, também manda na sua energia positiva, o jogo vai passar em tudo quanto é lugar, Globo, Sport TV, Premiere, GE então, todo mundo assistindo, mandando energia positiva para o nosso Flusão. E bora lá pro campinho, a gente tem muita coisa para falar dessa partida. Campinho na tela, pessoal, então já curte, compartilha, principalmente se inscreve no canal. Hoje é um agradecimento especial à minha companheira que me auxiliou a fazer esse simulador do campinho, que ficou sensacional. Vão ter outras funcionalidades também em breve, um comparador de jogadores. Então, sempre trazendo novidades para trazer um conteúdo bem legal para vocês. Sem mais delongas, pessoal, o Fluminense vem num excelente começo de temporada, o time está muito bem treinado pelo Zubeldia, conseguimos excelentes resultados. Claro, recentemente, as últimas duas partidas, a gente empatou com o Vasco, não jogando muito bem, né? Não foi uma partida muito legal do Fluminense, mas até a partida que a gente perdeu para o Palmeiras, com um time misto, foi uma partida bem interessante, o time se portou bem, criou bastante chance, acho que a gente jogou melhor que o Palmeiras. Em relação à escalação, sem muito mistério, né? Esse é o 4-2-3-1 clássico do Zubeldia. Eu acho que o Freitas vai para jogo, né? Então a gente vai ficar com aquele receio a partida inteira. Vamos torcer para não acontecer nada. Infelizmente, as novas contratações não vão poder jogar. Acho que seria muito interessante ter a opção do Castilho, que já é uma espécie de Carrasco do Flamengo também, e do Milan na zaga, né, para poder jogar no lugar do Freitas. Mas eles não estão aptos a jogar ainda para o Carioca, só vão poder jogar no Campeonato Brasileiro. Então o time do Fluminense vai ser esse 4-2-3-1 clássico, com Fábio, Samuel Xavier, James Freitas e René, Martinelli e Hércules, com o Lúcio Armando no meio de campo, Serna pela ponta esquerda, Canaldo na direita e John Kennedy no ataque, sem nenhum mistério. Agora o Flamengo, como ele acabou de trocar de treinador, vai entender, né, porque eles demitiram o Felipe Luiz, está chegando o Leonardo Jardim, a escalação é uma incógnita. O que chegou pra gente é que também vai ser uma espécie de 4-2-3-1, com esse time que está na tela, Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira e Alexandro, com o Pulgar e o Paquetá na dupla de volantes, a Rascaeta pelo meio do campo, na criação, o Plata pelo lado direito, o Cebolinha pelo esquerdo e o Pedro no comando de ataque. Não necessariamente vai ser esse time que vai entrar, eu acho que muito possivelmente o Paquetá pode jogar por um dos lados do campo e ele acabar colocando o Jorginho também, tá, pessoal? Então, em relação à escalação, é isso. O Fluminense sem mistério. Pode ser que entre o Ignacio no lugar do Freitas, mas eu não acredito nisso. E o Flamengo com muito mistério. Outra coisa importante de comentar é que o Leonardo Jardim é um técnico muito diferente do Felipe Luiz. O Felipe Luiz gostava bastante, né, de tocar a bola no meio de campo, dominar a posse, ter um pouco mais de calma na criação, enquanto o Léo Jardim é um treinador que gosta muito da transição e de uma transição muito rápida. Né? Então, se a gente lembrar do Cruzeiro ano passado, com aquele ataque com o Caio Jorge, Matheus Pereira, a ideia era roubar a bola e de acionar muito rápido, né, o Caio Jorge, os pontas, ou dar a bola no Matheus Pereira para ele já acionar rapidamente o Caio Jorge, eles fazerem um gol no contra-ataque, né? Então é um estilo de treinador muito diferente. E qual que é a interrogação aqui? Que tipo de jogo o Flamengo vai fazer? Ele já vai ter alguma coisa do DNA do Léo Jardim ou vai ter mais um DNA do Felipe Luiz, tá? Então essa é uma coisa bem interessante, né, nesse duelo e vamos tentar entender com cada tipo de Flamengo como que o Fluminense pode se portar. E qual que eu acho que é o caminho das pedras do Fluminense ganhar essa partida, pessoal? Primeiramente, na fase com a bola, esse 4-2-3-1 do Fluminense ele varia bastante, né? Por vezes a gente vai ter uma espécie de 3-2-5 com o Martinelli fazendo aqui uma espécie de terceiro zagueiro na saída de bola, o René vindo como um volante aqui um pouco por dentro, e a gente fazendo uma linha de 5, espetando um pouquinho mais o Samuel e o Canal pelo lado direito, com o Serna um pouco mais isolado pela esquerda, e o Acosta junto com o Joe Kennedy nessa região central. Por vezes isso vai acontecer, por outras vezes o René vai vir fazer uma espécie de terceiro zagueiro, o Freitas vai ficar um pouquinho mais na parte central e o Martinelli volta para ser volante. Então esse 4-2-3-1 do Fluminense ele varia bastante. Às vezes até o Samuel faz uma espécie de volante, joga um pouco mais por dentro, como um meia. Então esse esquema é bem variável. Então, galera, como que a gente pode se aproveitar dessa escalação do Flamengo? Com o Cebolinha e o Plata jogando pelas laterais do campo, especialmente aqui pelo lado esquerdo, onde o Cebolinha joga, a gente pode acabar
tendo uma superioridade numérica para criar por esse lado do campo. O Lúcio, ele sempre fica buscando espaço nas costas dos volantes. Então, se ele se aproximar um pouco do Canóbio com o Samuel, a gente fazendo triangulações por esse lado do campo, onde tem um ponta que não é um dos melhores marcadores, e muitas vezes o Paquetá também vai cair por aqui, que não é um volante de origem, apesar de ser um bom marcador, não é a principal característica dele. Essa criação pelo lado direito com troca de passes pode ser bem interessante. Para quê? Para a gente fazer um 2 contra 1, às vezes aqui contra o Alexandro, aí o Lúcio encontrando um passe para o Canóbio ou para o Samuel, vir para o fundo e cruzar para trás para o John Kennedy fazer o gol. Ou né, o Hércules, algum jogador que entre como elemento surpresa. Por que eu falo cruzar para trás aqui, geralmente é rasteiro? Porque a gente não tem um jogo aéreo muito forte. Né? O John Kennedy ele não é um centroavante que tem uma bola aérea muito legal, diferentemente do Castilho, que infelizmente não pode jogar. Então essa troca de passes pelo lado direito do campo, especialmente, vai ser super interessante para a gente conseguir criar boas chances com a bola. Outro caminho que pode ser interessante, pessoal, é a gente utilizar a parte central do campo. A princípio, vai jogar o Paquetá, que não é um volante de origem como o Jorginho, então ele já perde um pouquinho de poder de marcação. E, na minha opinião, o Danilo também já é um jogador um pouco mais de idade, um pouco mais lento. O Léo Ortiz é um zagueiro com mais imposição física. Então, essa parte central do Flamengo, apesar de ser um time muito forte, que não tem muita brecha, né? Assim como o Fluminense, são dois times que não dão muita brecha para o adversário. Pode ser que esse corredor central pode sair alguma coisa com o Lúcio jogando nas costas, né, dos volantes do Flamengo, especialmente do Paquetá, que não tem tanta característica de marcação, fazendo aqui alguma tabela com o John Kennedy pela parte central, buscando uma infiltração de um jogador como o Hércules, tá, pessoal? Mas assim, isso tudo são suposições, podem ser coisas que aconteçam ou não, mas a princípio, se a escalação do Flamengo for essa, a gente vai ter uma certa vulnerabilidade no lado direito de ataque do Fluminense, esquerdo da defesa do Flamengo, devido à recomposição do Cebolinha, e aqui na proteção à área deles, já que o Paquetá não tem o mesmo poder de marcação que o Jorginho, tá, pessoal? Outra coisa importante de comentar é que caso eles venham realmente com essa escalação, a gente vai ter uma capacidade muito legal de ficar com a bola. Por quê? Porque o Arrascaeta e o Pedro, eles não são jogadores que mordem, que vão fazer uma marcação alta. Inclusive, o próprio Leonardo Jardim é um treinador que tem uma característica mais de fazer uma marcação média-baixa, tá? Então, a gente ter bastante troca de passes, entregando a bola para o Lúcio, Martinelli, o Samuel Xavier pensarem no jogo, pode ser um caminho bem interessante para a fase com a bola. Outra coisa que eu acho que pode ser um elemento surpresa no segundo tempo, se a gente pudesse aproveitar realmente de estar efetivando essa posse de bola, é pensar em usar o Savarino em algum momento do jogo no lugar do Serna, se a partida estiver empatada ou por algum motivo a gente esteja perdendo a partida, mas com o controle da partida, se a gente estiver controlando o jogo, pode ser interessante a gente substituir o Serna pelo Savarino para se impor ainda mais com esse toque de bola e penetrar na defesa do Flamengo, que é uma defesa bem forte. Bom, galera, uma coisa que não deve mudar, independente, o Flamengo vai jogar na fase ofensiva com 3-2-5, com 3-4-3, enfim, tanto faz o desenho tático na fase ofensiva. Agora, esses três jogadores, eles devem jogar. Por quê? Porque o Pulgar ou o Jorginho tem uma saída de bola excelente, então geralmente eles vão fazer essa linha de três. Os zagueiros, tanto o Danilo quanto o Léo Pereira, têm um bom passe, e o Pulgar também. Então, o que é muito importante, pessoal? A gente pressionar a marcação. Não necessariamente subir a marcação completa, mas mesmo que a gente não esteja no momento, não tenha um gatilho para subir a marcação, o Lúcio e o John Kennedy, eles vão precisar sempre estar mordendo a linha de passe do portador da bola. Então, pô, o Danilo tá com a bola, o Lúcio vai pressionar. Léo Pereira com a bola, vem o John Kennedy pressionar. Pulgar com a bola, vamos pressionar. A gente não pode deixar essa primeira linha do Flamengo livre para trabalhar a bola, porque o que acontece? Se eles trabalharem a bola, eles vão achar um passe nas costas do nosso volante e esses jogadores, o Arrascaeta, o Paquetá, enfim, eles vão encontrar um passe para uma infiltração de um ponta ou colocar o Pedro da cara do gol. Então a gente não pode dar espaço para os zagueiros do Flamengo saírem tocando. Com isso em mente, é muito importante que a gente esteja com uma marcação extremamente encaixada. Por quê? Quando você joga uma linha de 3 para sair jogando, você tem um espaço nas costas dos laterais que pode ser explorado pelo Canóbio e pelo Serna. Inclusive, foi assim que saiu um dos nossos gols na vitória por 2-1. Tá? Então, as transições vão ser extremamente importantes. A gente precisa estar com uma marcação
bem encaixada, com o John Kennedy e o Lúcio sendo jogadores fundamentais para pressionar essa primeira linha de passe do Flamengo. E assim que eles forçarem algum passe, nossos volantes que marcam bem, no caso, eles dão bote, não dão espaço, né? Eles são volantes bem interessantes para isso, tem uma qualidade interessante, especialmente o Martinelli no passe. A gente precisa roubar a bola perto da região central do campo, e assim que a gente roubar a bola, tanto o Canóbio quanto o Serna precisam atacar as costas dos laterais do Flamengo. Porque o que vai acontecer? Eles são jogadores que têm velocidade. Os laterais do Flamengo, tanto o Varela quanto o Alexandre, também têm velocidade. Já os zagueiros não tem tanta. O Danilo já é um jogador com mais idade, o Léo Pereira é um excelente zagueiro, mas não é o zagueiro mais rápido do mundo. Então, assim como a gente fez na vitória por 2-1, as transições podem ser fundamentais. O Lúcio e o John Kennedy vão ter que marcar muito essa partida. Se eles cansarem, a gente substitui, não tem problema, mas eles vão ter que dar a vida aqui para não deixar esse passe do Flamengo entrar com qualidade. E assim que a gente roubar a bola, né, especialmente com o Martinelli e com o Hércules, que vão ter que fazer uma partida primorosa, a gente vai ter que acionar rapidamente o Serna e o Canóbio para a gente conseguir ter essas transições e fazer os gols para a vitória, tá, pessoal? Então, Flamengo com a bola, vamos se preocupar com esse primeiro passe, que é um passe que quebra linhas. Se esse passe entrar, a gente tem que ficar muito de olho nas costas. Por quê? Nas costas, eu digo nas costas dos nossos defensores. Porque os jogadores do Flamengo têm qualidade para dar um passe pelo alto, para acertar um passe num jogador que está infiltrando. Então a gente vai ter que estar muito ligado, foco total, para que caso esse passe entre, a gente consiga roubar a bola. E a gente roubando a bola nessa região central do campo, vamos acionar nossos pontas, joga a bola para o Lúcio acionar o Serna ou o Canóbio infiltrando, ou já aciona direto para o Serna e o Canóbio arrancarem com a bola, depois cruzarem para trás ou até finalizarem. O importante é a gente aproveitar as transições, tá, pessoal? Então, recapitulando, pessoal, qual que é o caminho para a gente ganhar essa partida? Com a bola, explorar a parte do setor esquerdo da defesa do Flamengo, então acumular jogadores como Canóbio, Samuel, Lúcio, Hércules, todo mundo por ali tocando bola, infiltrando, para a gente conseguir ter uma jogada de linha de fundo, cruzamento para trás. Aproveitar se o Flamengo entrar realmente com o Paquetá de volante e com o Arrascaeta e o Pedro no ataque, que a gente vai ter um pouco mais de posse de bola para trabalhar essa bola pela região central do campo, tentar fazer uma tabela com o John Kennedy fazendo uma parede, uma infiltração especialmente do Hércules, pode ser muito interessante. Sem a bola, focar muito nas transições, morder a marcação desde a primeira linha do Flamengo, desde os zagueiros, a gente não pode deixar eles livres, e assim que a gente roubar a bola, a gente tem que sair na transição rápida. Vai ser uma partida extremamente difícil, o time deles está num momento turbulento, mas é um time que tem muita qualidade, mas o nosso também tem, eu acho que a gente tem o principal elenco do Fluminense nos últimos 10 anos tranquilamente. Claro, o Castilho e o Milano podem jogar aí nessa partida, então nosso time realmente está um pouco mais fraco do que eu acho que ele vai ficar, mas a gente está numa fase muito boa, tem toda a capacidade de ganhar essa partida. Não gosto de falar em favoritismo, especialmente em Fla-Flu, que geralmente não dá certo quando tem algum favoritismo. Eu acho que não tem, é um jogo muito igual. A gente tem que ir com humildade dentro de campo e com muita energia para a torcida fora de campo, cantando os 90 minutos, que a gente vai buscar essa vitória, vamos ser campeões cariocas, coroar esse começo muito bom de ano e partir para uma arrancada. Eu acredito muito que a gente pode ganhar um outro título grande, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, pelo menos um desses três. A gente está com o elenco e principalmente com o trabalho para ganhar esse título. Então, a gente sendo campeão, a torcida vai acompanhar ainda mais a briga, vai começar a aumentar ainda a frequência no estádio, sócio-torcedor. Então, não deixe de ir no jogo, joga sua energia positiva, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal principalmente. Estou fazendo aqui por um investimento de tempo, o canal é novo, criando plataforma justamente para trazer o melhor conteúdo para vocês. Então agradeço muito a quem assistir o vídeo e saudações tricolores, pessoal. Vamos com tudo.